Bem-vindos a mais um Vamos ao que Interessa, o programa que traz para você especialistas para discutir assuntos da nossa atualidade. Muitos de nós, a maioria de nós que trabalha, vive esperando 30, 40, às vezes 50 anos pela aposentadoria, para viver aquela vida feliz, para viver a vida que sempre sonhou, alguns dizem para ser livre e para viver a melhor fase da vida. Será? O Brasil, infelizmente, destaca-se no cenário internacional como um dos países que mais mortes e acidentes de trabalho tem. Fica atrás, inclusive, de países como da África. Por isso eu fiz a pergunta: será? Nós adoecemos muito no trabalho, nós nos matamos, nós nos ferimos. Por que será? Para conversar isso conosco hoje, trouxemos aqui o Matheus Viana Braz, ele que é psicólogo, formado pela Unesp, teve inclusive uma passagem com bolsa sanduíche pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, estudando lá, trabalhando os temas relativos à psicologia industrial. Ele faz mestrado em relações de trabalho em organizações multinacionais, também na Unesp. Se não for exatamente assim, ele me corrija já já. Dedica-se a estudos relacionados ao trabalho e os vínculos entre a organização e o trabalhador e vínculos entre os próprios trabalhadores. É associado à Ressources International Sociologie Clinique, francês, confesso que não é meu forte, aliás, estou devendo, né? Vamos começar perguntando para o Matheus. Matheus, o que é saúde do trabalhador? Mavdrik, inicialmente eu agradeço também a oportunidade por estar aqui. Antes de tudo, acho que para a gente pensar em saúde do trabalhador, a gente tem que trabalhar com 3 operadores conceituais. Então, nós temos que pensar em organização do trabalho. O que significa organização do trabalho? Qual o tipo de estrutura em que esse trabalhador está vinculado, estruturas hierárquicas, questões de comunicações, e toda essa conjuntura que configura as organizações de trabalho. A gente tem que pensar em condições de trabalho, condições físicas, condições ergonômicas, e por fim a gente tem que pensar em relações de trabalho. Que tipo de relações estão sendo tecidas nessa organização em que esse trabalhador está inserido. E aí eu falo das relações entre os pares, eu falo das relações entre os níveis hierárquicos e eu falo também entre os valores e essa filosofia que a gente pode dizer que está sendo imprimida nessa empresa. Ali, esses 3 operadores, eles configuram o nosso entendimento sobre relações de trabalho. E essas 3, elas podem gerar algum tipo de adoecimento e sofrimento psíquico vinculado a essa condição laboral. Eu fiz uma tarefa de casa antes do programa. Eu vi pelos dados do INSS que grande parte das despesas que o Estado tem com pessoas que se acidentam, né, são de ferimentos, amputações de mão até punho, então, fraturas, cortes. Mas certamente o que a gente logo imagina quando fala de acidente é um dano físico, mas não é só isso que é doença ou acidente de trabalho, né? As doenças laborais vão além disso. Inclusive, pergunto eu, né? Quase com certeza da resposta, as psicológicas. É isso, eu chamo de psicológica, se tem um outro termo, nós vamos saber. Hoje se fala muito em assédio, quando ele disse relações que são tecidas internamente, aí nós temos aquela boa relação, boa eu digo no sentido aqui até um pouco picante, né, entre o chefe e as pessoas, né, onde não é raro a gente ver pessoas recebendo ao vivo e perante muitos outros uma esculhambação. Esse é o
é o que você falava, o cenário, ou um possível cenário dessas relações que são tecidas. Há, então, não só a doença física, mas também a doença psicológica ou psíquica, não é isso? Sim, sem dúvida. Hoje a gente, como você disse no início, a gente tem que pensar muito em acidentes de trabalho, que isso ocorre ainda em um nível um pouco preocupante aqui no nosso país, mas o que nós temos visto de modo crescente são um crescimento, um tanto significativo também, de sofrimentos psíquicos vinculados ao trabalho que produzem adoecimentos. Então, isso vai respeitar, como você disse também, essas relações entre as empresas, entre o trabalhador, a empresa trabalhadora, entre os seus companheiros, mas a gente também tem que olhar para o cenário nacional, internacional, que tudo isso reverbera no cotidiano da organização. Mas aí quando a gente fala em adoecimento, a gente tem que pensar o que leva o sujeito a adoecer e como nós evidenciamos esse tipo de adoecimento. O que seria, como a gente vê que um cenário está sendo prejudicial para a saúde mental e física do trabalhador. Isso é uma coisa que me chamou a atenção, até porque eu não sei em que veículo de mídia, não faz tempo, um dado que uma pesquisa mostrou que 75% dos trabalhadores, das pessoas que estão trabalhando, se mostravam insatisfeitos com o seu trabalho. Isso é uma coisa preocupante, porque nós ficamos 30, 40 ou às vezes 50 anos no ambiente de trabalho, né? 75% das pessoas insatisfeitas durante 30, 40 anos, e temos que frisar que são 30, 40 anos da melhor fase, pelo menos biológica, da vida das pessoas, onde há mais saúde, mais exposição, enfim, é um dado preocupante, né? Mas eu queria perguntar para você o seguinte: o que leva, de um modo geral, seja a doença física ou seja a psicológica, se a gente pudesse pincelar um pouco, né, ou tentar achar alguns fatores que contribuem para isso, para essas doenças ou para o acidente de trabalho, quais são os principais fatores que levam a isso, que você, assim, rapidamente poderia mapear? Bom, acho que uma das coisas que é fundamental para a gente pensar aqui, dentro desse dado que você traz, né, professor, é que o que faz o sujeito se dizer feliz ou infeliz, ainda que isso muitas vezes seja constituído como um ditame, porque a gente sabe que a felicidade é um estado, mas o que faz o sujeito se sentir bem no seu trabalho, realizar bem a sua atividade laboral, é a atribuição de sentido. Que sentido ele dá para esse trabalho? E quando nós falamos de sentido no trabalho, aqueles 3 operadores conceituais que eu trouxe no início, eles vão estar relacionados. Mas, sobretudo, a gente tem que pensar também em algumas questões que são fundamentais, a questão do reconhecimento. Então, reconhecimento da empresa, reconhecimento do chefe, reconhecimento dos pares. A gente tem que pensar em relações de solidariedade e cooperação. Então, como que dentro desse contexto a gente está conseguindo tatear questões como estima, confiança, relações solidárias e, claro, sempre tendo consigo que a questão do seu objetivo maior ali na organização é realizar o seu trabalho e tudo, mas como essas relações estão se constituindo. Então, a gente tem que trabalhar com algumas questões, por exemplo, também, há alguns anos falava-se muito sobre a identidade profissional. Hoje a gente vê que isso está mudando um pouco. O cenário atual, que respeita ali novas conformidades e configurações da atualidade, a gente tem que pensar também em algumas que o ser humano hoje ele está se desprendendo cada vez mais dessas identidades estáticas. Então, antigamente eu me considerava, vamos supor, passei 30 anos trabalhando numa empresa, eu era o Matheus que trabalhou em tal coisa. Hoje em dia esse cenário muda. Hoje em dia, então, nós temos identidades que variam. O sujeito ele não se prende necessariamente a uma identidade profissional, mas isso ainda se diz muito significativo, porque num cenário, num grupo de trabalho, nós assistimos a configurações
de identidades coletivas, como que esse coletivo se enxerga. Tudo isso vai reverberar no que nós chamamos hoje de saúde do trabalhador e condições para o adoecimento. Então, por exemplo, hoje é muito presente em algumas realidades assim, de algumas empresas, a gente vê um quadro de ansiedades depressivas, ansiedades paranoicas, então aquela pessoa que é uma rivalidade muito exacerbada, é uma hostilidade em relação aos seus companheiros, uma persecutoriedade. Em outros momentos que a gente consegue perceber isso, a gente pode ver, por exemplo, algumas evidências em cenários em que o sujeito tem um medo muito exacerbado da demissão, é uma tensão constante em relação à demissão, é um estresse, vive em condições de estresse paradoxais, um mal-estar no trabalho é muito grande, aquela questão que você chega em casa à noite e parece que não tem mais força para nada, que isso começa a configurar talvez um quadro de esgotamento mesmo. Então, esse mal-estar que a gente pode perceber, ele vai levar a essas estatísticas que o senhor traz e também alguns quadros de adoecimento mesmo. Hoje no Brasil nós temos um grande problema que está começando a se revelar, que é o índice de suicídios relacionados ao trabalho e mais suicídios que se dão dentro da empresa, que é uma coisa que é muito representativa para a nossa discussão, né? O sujeito que ele comete um suicídio dentro da empresa, claro que há uma conjuntura, nós temos que pensar na complexidade do ser humano, é muito difícil você dizer que foi por isso, mas há algumas evidências que mostram um crescimento, sobretudo após 2008, de um grande crescimento de suicídios relacionados ao trabalho, sobretudo no local de trabalho. É emblemático isso, né? O sujeito suicidar-se dentro do ambiente é emblemático, quer dizer, é uma declaração. Eu enxergo uma declaração. É uma declaração. Mas, voltando agora um pouco mais o foco, de novo, para a área do acidente, esse acidente que é físico, mutilante ou não, não é uma coisa, até onde eu enxergo, eu trabalhei e trabalho dentro de empresas, a minha área, a área organizacional também, eu vejo que é grande o esforço de empresas no sentido de manter EPIs, no sentido de manter técnicos fiscalizando o uso daquilo, CIPATs, são semanas de prevenção de acidentes do trabalho, palestras, e vejo sempre que o técnico do trabalho está lá em cima de algum colaborador e perguntando, cadê seu capacete? Não, é que eu só vim, é que eu deixei ali e tal. Existe uma resistência também, né? Quer dizer, não é a empresa responsável por isso. Eu vejo uma resistência do próprio colaborador, não estou dizendo que essa é a causa maior, não é isso. Eu estou dizendo que existe também, para o lado do próprio trabalhador, uma resistência ao uso do próprio instrumento de proteção. Você vê isso também como uma questão até cultural ou não? Sim, sem dúvida. Quando nós falamos, por exemplo, em uso de EPIs, nós vemos que, de um lado, há a obrigação da empresa em fazer essa cobrança, mas, de outro lado, e aí eu penso que nós vivemos um período de transição agora, que é o que o senhor traz, que são essas resistências. Essas resistências, eu penso que é um pouco da mentalidade, da cultura, sobretudo de uma cultura nacional, que ela é um pouco histórica, né? Então, nós vivemos há muitos anos trabalhando em condições de informalidade, em condições precárias, e atualmente o sujeito, vamos supor, ele encara o EPI como um entrave para o trabalho dele. Então, eu não vou utilizar isso porque é mais pesado, atrapalha meu trabalho, isso aqui eu consigo fazer mais, eu consigo trabalhar mais se eu não usar isso. E é o que nós vemos que depois produz alguns acidentes. Mas, de fato, eu acho que essa é uma mentalidade que nós temos que superar, e eu penso que nós estamos superando, mas que é uma coisa que ela leva um certo tempo, né? Até enquanto o Matheus respondia,
eu fiquei me lembrando de uma cena que eu vivi agora há pouco tempo, em uma metalúrgica. O barulho dentro da fábrica era mais ou menos grande, mas as pessoas estavam protegidas. Mas mesmo assim, uma coisa que me chamou a atenção, positiva, foi quantos empregados assobiavam durante o trabalho. Parecia uma coisa do pássaro reagindo e tal. E se mostravam felizes até e contentes um com o outro pelas brincadeiras que faziam um com o outro. Fiquei várias horas lá e pude observar como assobiava. Era um ambiente... Eu fiquei um dia, 8 horas lá dentro, me pareceu muito alegre. Perguntei para o responsável, pelo gestor, falei, e acidente? Né? Quantos tem? Ele mostrou uma placa para mim, 280 e poucos dias, eu não vou dizer agora 280 exatamente quanto, porque não me lembro, mas era 280 e quantos dias. Eu falei, nossa, isso combina com esse assobio. E aí o Mateus nos diz, olha, o que não nos faz ficar insatisfeitos ou até não adoecer é ver sentido naquilo que está fazendo. Possivelmente aquelas pessoas viam muito sentido. Se elas não viam, havia um líder também que fazia com que elas vissem sentido no que estavam fazendo. E você já respondeu sobre isso, mas eu queria só, assim, para deixar mais sólido, você já tocou nesse assunto. O que evidencia que um trabalhador está adoecendo? O que o gestor deve olhar, ou perceber, ou se ligar, que é um sinal de que seus colaboradores estão adoecendo? É possível falar isso? Sim, sem dúvida. Primeiro, acho que para resgatar um pouco essa questão que o senhor traz é muito interessante, porque quando nós falamos em atribuição e apreensão de sentido, nós falamos em algumas estratégias individuais e também coletivas que os trabalhadores se utilizam para dar o sentido ao seu trabalho, à sua atividade. Muitas vezes passam por esses detalhes que fogem, muitas vezes, inclusive da coordenação. Então, o sujeito que está lá no chão de fábrica e que assovia, em que aquele papo do cafezinho, muitas vezes aquilo é fator fundamental para essa atribuição de sentido. Aí, quando nós falamos, então, em uma perda de sentido e mais em um processo que ele está caminhando, que se endereça ao adoecimento, sim, nós temos, acho que, alguns indicadores. Então, alguns que eu já disse, que é a questão desse mal-estar, todo esse quadro, mas, sobretudo, algumas atitudes que nós vemos. Então, o funcionário, geralmente, é aquele funcionário que ele começa a se isolar, aquele funcionário que começa a trazer uma certa tensão diária para o cotidiano de trabalho, que claro que isso é fruto de um conjunto de coisas, mas isso a gente pode evidenciar em algumas características mesmo, né? Então ele vai se isolando, o sujeito que é uma tensão constante, é um estresse, parece que não tem fim, é uma dificuldade em dar conta daquele cotidiano de trabalho que antes ele dava. Hoje o que nós vemos que é muito interessante é o quadros em que o sujeito ele tem uma promoção e ele começa a adoecer com aquela promoção. Então ele começa a sofrer de um modo um tanto quanto significativo em relação a um medo exacerbado de não estar à altura dessas novas atribuições que lhe são dadas. Eu percebo muito isso, né? Você falou em promoções, acho que vamos até ir para uma tangente aqui não muito pertinente, mas o trabalhador era competente, o trabalhador era bom no que fazia, se destacava no que fazia, por isso ele foi promovido. Só que ao mesmo tempo que ele foi promovido, ele deixou de assoviar. Emblemático. Perdemos, representativo, né? Perdemos um excelente profissional da área X e ganhamos um péssimo supervisor, coordenador, gerente, líder, como queiramos chamar. Nós, nesse caso, ajudamos ele a adoecer. O perfil era um profissional e nós o passamos para outro, né? O assovio morreu. Mas, enfim, fala um pouquinho até um termo
que hoje está presente na mídia, né? Do burnout. Como é que... Sim, o burnout, né? Ele, sem dúvida, está associado muitas vezes a esse quadro que o senhor traz. Isso. E aqui nós podemos dizer que também há um esgotamento profissional. Então, vamos dizer assim, o sujeito, ele recebe essa promoção e, de algum modo, e aí muitas vezes os seus supervisores não conseguiram enxergar isso, a sua gerência não conseguiu enxergar isso, que às vezes é o sujeito que tem um quadro de competências técnicas memorável, mas que faltou esse tato para perceber se ele estava pronto e preparado para assumir determinada posição. Então, vamos supor ali num quadro hipotético em que esse sujeito ele assuma essa posição e com o tempo ele comece a parou de assoviar, não consegue mais atribuir sentido a todo aquele contexto em que ele está inserido. Ele começa a sentir um esgotamento que parece que vem de dentro. Não é aquele cansaço que você corre, sai para uma corrida e chega cansado, daquela liberação da endorfina. É uma coisa que parece que ele chega em casa, é um cansaço que vem de dentro e que te corrói. Parece que você não tem mais força para nada. No início você consegue dar uma descansada em casa, você consegue lidar um pouco com aquilo, mas vai chegando um momento que aquilo vai incidindo sobretudo no trabalho. E muitas vezes a gente vê relacionado ao esgotamento profissional o que nós chamamos hoje dos workaholics. Aquele sujeito que ele começa o quê? Na necessidade de atribuir sentido ao trabalho, ele pensa que a saída é a fuga ao trabalho sem fim. Então, aquele sujeito que trabalha das 7 às 11 da noite. É um viciado em... Viciado em trabalho. Viciado em trabalho. Mas aí deve ter não. Há uma diferença, né, entre aquele... Eu estive numa multinacional, há uns 2 anos atrás, fazendo uma pesquisa, e fui atendido por um gerente, um jovem, de desenvolvimento tecnológico, de inovação da empresa. E ele marcou comigo meio-dia. Meio-dia, e eu fui para São Paulo me encontrar com esse sujeito meio-dia. Jovem. Aí fui encaminhado para o escritório dele e tal, nós sentamos, ele falou, o senhor aceita comer alguma coisa? Eu falei, ele falou, mas só que nós não vamos para o restaurante, terá que ser aqui mesmo. O senhor aceita? Eu falei, não, obrigado, não. Ele falou para a secretária, falou, não, você me traz o trivial lá. Aí eu falei, tudo bem. Aí ele falou, então, vamos ir aí, o que é que você está precisando? Só eu queria discutir isso, perguntar sobre aquilo, enfim. E daí veio o trivial. Era um copo bem grande de água de coco. Eu estou fazendo a minha entrevista, coletando dados para pesquisa. Quando terminei tudo, ele de alemães, né, eu ainda brinquei com ele em alemão. Eu falei, mas esse é o seu trivial, né? Como é que é um complexo, então, né? Aí ele explicou, tal, falou, não, olha, é o seguinte, eu raramente almoço, porque eu tenho tantas coisas assim para fazer, que se eu for parar para almoçar, tá, eu estou com a cabeça naquilo e eu não consigo. Então eu tomo isso aqui me hidrata, me deixa legal para trabalhar a tarde toda, e depois, se eu estiver lá pelas 3 horas com fome, eu vou até a cantina, como alguma coisa assim e tal, e volto para o meu trabalho. Eu falei, não cansa? Ele falou, olha, não trabalhar sem parar aqui, das 8 às 18, às vezes até às 20, isso não. Me cansa a hora que me dão para fazer uma coisa que, na verdade, não gostaria de fazer, na verdade não foi exatamente para aquilo que eu vim. Porque as tarefas que eu faço no cotidiano, para mim elas fluem maravilhosamente bem, eu não vejo passar a hora, né? E aí é ver sentido no que faz, é ver-se como parte de uma realização, parte do sucesso de uma empresa, e não só uma peça, só uma engrenagem, né? Acredito que bata aí em cima daquilo. Bom, para a gente ir aí finalizando, eu gostaria que você nos deixasse, o Matheus, o seguinte, que eu acho que uma síntese nossa, como ouvintes da sua fala, já daria para fazer isso, mas vamos fechar.
para quem está preocupado com o bem-estar, a saúde do seu colaborador, que recados pontuais você deixaria para aquele líder, para aquele, vamos usar a palavra aqui da chefe, etc. Você deixaria, que palavras você deixaria, que tópicos, que pontos você rapidamente lembraria para fechar e sintetizar isso? Bom, acho que para fechar é interessante nós pensarmos aqueles 3 operadores que nós trouxemos no início, mas esse líder ele tem que estar de olho nos relacionamentos e nas relações que estão sendo estabelecidas dentro do contexto onde ele está inserido. Então ele tem que ter esse tato para conseguir mapear quando um sujeito ele está numa perda progressiva de sentido relacionada à sua atividade, ou quando ele já está se endereçando a uma situação de adoecimento, que ele traz ali algumas marcas que nós conversamos aqui. Ele tem que se atentar às manifestações que esse sujeito traz, que isso pode aparecer muitas vezes em situações banais do cotidiano, e aí quando eu falo em manifestações, eu falo manifestações muito pontuais, que esse líder ele precisa ter uma escuta bastante sensível, porque às vezes isso vem numa forma de queixa, de uma reclamação banal, de algum comentário que passa batido. Uma piadazinha. Uma piada, um xiste. Que muitas vezes isso traz um conteúdo que o funcionário, que sobretudo esse que está no percurso do adoecimento, ele dificilmente vai trazer essas questões em primeiro plano. Isso vai sempre aparecer nas laterais. Então, esse líder, antes de tudo, ele precisa ter uma escuta sensível diante dos seus liderados, né? Eu agradeço aqui a presença do Matheus Viana. Tenho certeza que nós vamos ter um novo pensar no nosso cotidiano, lá no ambiente de trabalho. Mas gostaria de encerrar lembrando uma pequena história, com E, né, essa história que se conta que um jornalista, olhando a construção de uma catedral magnífica, ficou contemplando aquilo, e era a hora que os funcionários deixavam o trabalho, os trabalhadores. E saiu o primeiro e ele perguntou para o primeiro: escuta, o que é que você faz? Ele disse: eu sou carpinteiro, eu construo andaime aí para o pessoal subir para poder trabalhar. Oh, interessante. Aí saiu mais um, ele disse: o senhor trabalha aí e tal, trabalho, o que você faz? Eu preparo a massa para o pessoal trabalhar, eu tenho um trabalho pesado, porque eu bato toda a massa, transporto e tal. E saiu o terceiro, e esse terceiro espontaneamente parou-se ao lado dele e ficou como ele, contemplando a igreja. E ele falou para o terceiro: eu vi o senhor trabalhando lá, o senhor estava assentando tijolos, não é isso? Ele falou: não, essa é uma das minhas tarefas. Na verdade, o meu trabalho é construir a casa de Deus na terra. O que é que você faz? Assenta tijolos ou constrói casas? O seu liderado, como você o vê? Assentando tijolos ou construindo a casa? Qual que é o papel dele? Acho que isso está no centro da questão. Obrigado e até o nosso próximo programa.